Oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória e esse é o Feather Club, o clube do livro que vai te ajudar a ler um pouquinho mais. Vamos lá? Se essa é a sua primeira vez vendo um vídeo desse canal, saiba que a gente tem aqui 3 classificações. Então, os livros são classificados em chafé, café forte e café extra forte, sendo o café extra forte o melhor tipo de livro para te tirar de uma ressaca literária. Então, no final desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre se esse livro é chafé, café ou café extra forte. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui, ó, que foi minha primeira leitura do ano, que é O Beijo da Neve, escrito pela Babi Assetti, uma autora nacional. Nesse livro, a nossa personagem principal é a Nina, que é uma patinadora artística que patina em duplas, e ela precisou se afastar do gelo durante um tempo e agora ela tá tentando retornar para as competições. E ela compete junto com seu parceiro e melhor amigo, que é o Raf. A Nina, ela sempre foi apaixonada por patinação, e quando ela era mais nova, ela tinha um crush muito forte em um patinador olímpico, que era o Elian Kane. Porém, quando ela consegue chegar até o Elian em um momento, assim, tipo, naquelas sessões de meio de autógrafo, de fã e tudo mais, ele é super grosseiro com ela, e aí ela se desfaz totalmente do encanto que ela tinha com ele, porque ela passou a achar ele horrível, um homem mal criado, mal educado e tudo mais. Nesse encontro que a Nina tem com o Eli a primeira vez, ela acaba caindo em cima dele, e ele é super grosso com ela porque ele acha que ela tá tentando atacar ele. E aí a Nina viraliza na internet como a pessoa sem noção que tá tentando beijar à força esse patinador que é campeão olímpico. Depois que tudo isso acontece, acontecem outras competições e o Elian some por mais ou menos 5 anos. E aí, depois desses 5 anos, a Nina volta a encontrar ele quando ela vai fazer uma entrevista de emprego. Ela recebe ali uma proposta de emprego para cuidar de 2 crianças, e 2 crianças que são órfãs e moram com um irmão. E aí ela encontra ele e acaba descobrindo que, na verdade, ela vai trabalhar para ele. No meio dessa confusão, onde a Nina não gosta do Elian e ele tá tentando ser simpático com ela, só que ele acaba sendo grosseiro muitas vezes, porque ele é uma pessoa que afasta todo mundo dele e tudo mais, a Nina fica muito preocupada com as crianças, porque elas são crianças muito adultizadas, assim, né? Então, elas têm uma fala de coisas de, meu pai nunca deixou eu assistir Harry Potter, por exemplo. Ou a gente não pode brincar com coisas de criança, porque a gente precisa fazer atividades e não sei o que. Então, são 2 crianças de 6 e 8 anos que conversam como se elas fossem pequenas adultas. E a Nina fica muito preocupada com isso e ela começa a tentar entender como que funciona essa família, né? Essas 2 crianças que ficaram órfãs e passaram a morar com o irmão. E nisso, o Elian pede também a ajuda da Nina, porque ele quer se aproximar dos irmãos e ele não consegue, porque ele é super frio, ele é grosseiro e ele tem uma grande barreira ao redor dele, onde ele não deixa as pessoas se aproximarem. Nesse livro, a gente tem como se fossem 2 grandes cenários, que é a parte da patinação em si, a competição e tudo mais, e essa parte da casa onde a Nina trabalha com as crianças e onde ela encontra também o Elian, né? Então esse é um livro de romance, ele é um clichê, óbvio, olha pra capa dele, gente, pelo amor de Deus, olha essa coisa. Um livro que grita, tipo, terei um final feliz. Mas esse livro, ele envolve falar um pouco sobre a competição, sobre você se cobrar muito, né? Então, a Nina, ela se cobra muito, ela treina muito, ela trabalha o dia inteiro. E nessa casa que ela trabalha, tem um lago na parte de trás que ela usa pra fazer seus treinos, né, de patinação e tudo mais. Então, ela trabalha o dia inteiro e aí ela vai, e aí ela ainda patina e ela ainda treina sozinha, depois ela vai treinar com o seu parceiro. Então, ela é muito focada no que ela tá fazendo. Ela só aceita esse emprego, porque assim, quando ela descobre que ele que vai ser meio que o chefe dela, a primeira coisa que ela pensa em fazer é desistir, só que ela precisa do salário, porque é um salário muito bom para ela poder pagar os aluguéis dos rinques que ela treina. Então, ela faz tudo pela patinação. Tudo na vida dela é conseguir voltar a competir e tudo mais. Ela parou porque a irmã dela ficou doente e ela tá tentando voltar porque é o grande sonho dela. Só que a Nina, ela não é uma personagem
que é, assim, aquela garotinha fofinha e tudo mais. Ela é, sim, fofa, ela é carinhosa, mas ela fala muito sem pensar, ela tenta dar umas carteiradas também no Elian em alguns momentos, tipo, ó o que você tá fazendo com seus irmãos, você deveria ser assim, deveria ser assado. Fala coisas sem saber, o que também faz com que em muitos momentos essa rixa deles, né, esse enemies to lovers, acaba ficando forte, porque ela fala coisas que ele não quer falar sobre, e ela apenas supõe muitas coisas, e ela simplesmente joga pra ele, assim, sem pensar mesmo. E o maior clichê deste livro envolve o meu clichê favorito, que é aquele do namoro falso, fake dating. Conta de tudo isso das crianças terem ficado órfãs e o Elian, seu irmão que tá cuidando. Acontece uma situação onde ele propõe pra ela um namoro, na verdade vai ser um casamento falso, porque ele precisa segurar que ele vai conseguir ficar com as crianças e que ele tem uma estabilidade emocional suficiente pra cuidar das duas crianças. Dentro dessa história, a gente tem ali a Nina, que é uma pessoa que é super carinhosa, que faz meio que o oposto ao Elian, que ela muitas vezes fala que ele tem um coração de gelo, ele é um Lorde Sombrio, um Lorde do Inverno, porque ele tá sempre fechado, ele tá sempre de cara fechada, tá sempre sendo curto e grosso e tudo mais. Pra mim, eu classificaria este livro aqui como café forte, porque no início eu achei que foi um pouco devagar, mas no início, bem pouquinho início mesmo. Achei que demorou um pouquinho pra mim, demorou em comparação com outros livros dessa mesma categoria, né, pra eu conseguir engatar a leitura. Então, ali eu fiquei entre as páginas 70 e 90, até o momento em que eu olhei e falei, nossa, beleza, quero começar e eu quero terminar esse livro. Eu classifico esse livro como café forte por conta disso, porque esse começo da leitura, que eu achei que foi um pouco enrolado, pode sim acabar te desmotivando na leitura, só que se você engajar nesse livro, é um livro super leve, um livro super fácil de ler. É, sim, um pouco previsível, mas assim como todos os romances. Então, caso você não queira ler um livro previsível, gente, pelo amor de Deus, não vá ler um romance clichê, porque ele é super previsível. Uma coisa que eu gostei muito é que a leitura é muito fácil, tem muitas referências pops, geeks, então fala de outros livros, fala de algumas músicas e tudo mais, e é tudo pra deixar a leitura mais leve, mais fluida e mais divertida de ler. A Nina é um pouco palhaçona, então ela faz algumas piadas, ela tenta, tipo, trazer essa infância de volta para as crianças, né? Então, eles são duas crianças que, mesmo sendo crianças, não viveram até esse momento como crianças. Então, ela começa a tentar trazer. Então, ela traz ali histórias como Harry Potter, Peter Pan, Percy Jackson. Então, vai contando e vai trazendo para essas crianças isso acaba deixando ela um pouco palhaçona, um pouco divertidona, tipo aquela tia legal e tudo mais. Esse livro, ele tem alguns gatilhos, mas que eles não são tão trabalhados nem tão discutidos. Eles existem, mas assim, não são páginas e páginas, são referências às vezes até pontuais, né? Então, os dois maiores gatilhos que eu apontaria aqui, um pouco nessa ideia do pontual, mas ainda assim, como dois maiores, seria a homofobia e a tentativa de estupro, que não é tão discutida, mas que aparece e tem uma mini discussãozinha. Mas o tema principal, como gatilho, assim, seria o relacionamento familiar e um relacionamento abusivo, né? Então, o Elian, ele sofreu muito com o pai dele e ele traz muito isso nesse trauma e tudo mais. Então, mostra um pouco como esses traumas de infância podem te limitar na vida adulta. Então, ele tem muita dificuldade de se abrir, de conversar e tudo mais. E ele remete muito às coisas que foi dele quando criança. E ele tem dificuldade de, tipo, abrir mão dessas coisas que ele viveu quando ele era criança, para ele poder cuidar dos irmãos dele que são criança agora melhor. Essa autora nacional aqui, a Babi A7, ela tem 3 livros físicos, acho que ela tem outros no Kindle, mas que eu saiba são 3 livros físicos. Esse é o segundo livro que eu leio e eu gostei muito. Eu vou trazer depois a resenha do primeiro, que é o Senhorita Aurora, mas assim, esse aqui, ele é muito confortável, ele é muito livrinho, coração quentinho e tudo mais, mas assim, atenção, saiba que você vai ficar incomodado com a Nina, porque ela é muito afobada e às vezes você fica, meu Deus do céu, porque vocês não só simplesmente conversam.
Mas, né, assim, o que seria de um romance clichê se os personagens se conversassem direito? É isso. Espero que você tenha gostado. Se você já leu esse livro aqui, me conta aqui nos comentários. Fala, vamos conversar um pouquinho sobre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!